Olá, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Nós estamos aqui com Você Pode Curar Sua Vida, do Louise Hay, o livro, e vamos tratar de alguns assuntos do capítulo 3. E ela faz a seguinte pergunta: como passamos de um bebezinho que conhece sua própria perfeição e a perfeição da vida para uma pessoa que tem problemas e se sente sem valor e sem amor dentro de um grau diferente, de um grau qualquer? É a seguinte questão para iniciar esse tópico. A gente está falando de um sentimento de desvalorização da vida quando a gente pensa no sentido do se sentir sem valor e sem amor dentro de um grau qualquer, sem amor principalmente próprio. Aqui ela diz também: as pessoas que já se amam podem se amar ainda mais. Mas observamos que quando estamos nessa turbilhão de problemáticas, desse turbilhão, o que nós observamos é principalmente falta de amor. E aí ela diz: pense numa rosa quando ainda é um pequenino botão. Desde que ela se abre em flor até as últimas pétalas caírem, a rosa é sempre bela, sempre perfeita, sempre em mutação. Aí vamos observar uma coisa. Já paramos para observar que a não aceitabilidade da mutação da vida é o causador de muitos dos nossos problemas? Então a gente precisa aceitar a vida, como diz meu pai, a vida como vem. E não querer impor um sentido à vida. Esse sentido que muitas vezes impomos à vida é totalmente desvirtuado dos principais valores, dos melhores valores que a gente pode estar absorvendo com a vida. É um sentido muitas vezes que os outros, como uma situação que as outras pessoas esperam determinados modos de sentir e de observar a vida. Muitos esperam que nós tenhamos determinado modo de encarar a vida, modo de proceder, e muitas vezes também esse modo de proceder que os outros esperam de nós pode ser perturbador, pode ser doentio. Então, às vezes não queremos nem realizar as nossas expectativas. Estamos esperando alimentar a expectativa do mundo. Aí diz aqui que estamos sempre em mutação e o mesmo que acontece com a flor acontece conosco. Somos sempre belos, sempre perfeitos e estamos sempre em mutação. Então, aceitar a mutação da vida pode ser um começo valoroso de entendimento perante a realidade e nos encarar como seres perfeitos. Eu acho que isso é o mais difícil, principalmente se estamos fora do padrão que a sociedade espera, seja esse padrão estético, esse padrão do que está fora ou do que está dentro de nós. Então, encarar que somos perfeitos apesar disso, seja esse fato estético, seja um fato de personalidade, é vital. Fazemos o melhor que podemos com a compreensão, consciência e conhecimento que temos. À medida que ganhamos mais compreensão, consciência e conhecimento, iremos fazendo as coisas de um modo diferente. Eu acho que cremos que isso não é ensinado para nós. Como ter
uma maior compreensão, maior consciência, maior conhecimento da vida, para alimentar situações diferenciadas, para alimentar outros momentos em nossa vida. Faxina mental, diz aqui a página 46. Agora chegou a hora de examinarmos um pouco mais nosso passado, de dar uma olhada em algumas crenças que nos têm dirigido. Algumas pessoas acham essa parte do processo de limpeza muito dolorosa, mas não precisa ser assim. Precisamos olhar para o que existe antes de poder começar a faxina. Quando se quer limpar um cômodo completamente, primeiro é necessário pegar e examinar tudo que existe neles. Algumas coisas serão olhadas com carinho e receberão limpeza e polimento. Outras precisarão de conserto. Outras ainda jamais servirão para nada e deverão ser jogadas fora ou doadas. O mesmo acontece quando estamos limpando nossa casa mental. Não é preciso sentir raiva só porque algumas das crenças guardadas nela estão prontas para serem atiradas fora. Livre-se delas com a mesma facilidade com que jogaria restos de comida na lata do lixo depois de uma refeição. Se uma crença não lhe é mais útil, livre-se dela. Um exemplo. Crença limitativa. Falta de amor por si própria. Origem. Tentar ganhar a aprovação do pai. A última coisa que ela queria era ser como o pai. Os dois não concordavam em nada. Ela só queria sua aprovação, mas só conseguia críticas. Seu corpo estava cheio de dores, exatamente iguais ao que o pai tinha. Ela não percebia que a raiva estava criando dores nela, como a raiva do pai criava dores nele. Então, essa é a crença limitativa que nós estamos analisando. Falta de amor próprio. Aí a gente observa no livro a origem, que é tentar ganhar a aprovação do pai. Outra crença que é limitativa. A vida é cheia de perigos. Qual a origem? Um pai amedrontado. Outra cliente encarava a vida como sendo áspera e sombria. Tinha dificuldades em rir e quando o fazia ficava com medo de que algo mal iria lhe acontecer. Fora criada com a admoestação: não ria ou eles poderão pegá-la. Então, qual é a crença limitativa? A vida é cheia de perigos. Aí tem uma origem. Nós estamos observando a partir desse exercício que existe uma crença limitativa e aí vamos analisar a origem. A autora analisa a origem. Porque apenas ver a crença limitativa não é suficiente para quebrar um padrão. A gente tem que correlacionar com a origem para quebrar esse padrão como um todo. Não só a crença que é limitante, mas também observar a origem para quebrar esse padrão, tanto na origem quanto no efeito que é vindo com essa origem. Aí, vamos à página 49. Vendo-se como uma criança. Se eu pegasse uma criança de 3 anos e a colocasse no meio da sala e nós começássemos a gritar com ela, dizendo-lhe que ela é burra, não fará nada direito, vamos ver. Terminaríamos com a criancinha assustada, sentada docilmente num canto, ou então arrebentando todo um cômodo. Eu acho que nesse sentido eu sempre procurei me sentar no canto, sabe? Nessas averiguações da infância, quando tinha discórdias, brigas, minha mãe falando, eu me sentava num canto.
Eu acho que em algum momento isso explodiu na minha vida. E como consequência eu tenho, por exemplo, a bipolaridade. Mas o que o que é que temos que tirar disso? Podemos modificar aquele fato do que foi o nosso passado, de como as pessoas agiram conosco, como reagimos, seja num passado longe, quando é na infância, seja num dia de ontem, por exemplo, um passado mais próximo. Podemos modificar? Será que aquele ato pode ser modificado? É óbvio que não. Mas a percepção que temos dele é que deve ser modificada. Ela diz aqui: se pegar a mesma criança e dizer que amamos, nos importamos com ela, olha só, dizemos que amamos, nos importamos com ela, nos orgulhamos de sua esperteza, inteligência, sua aparência, enfim, e que estaremos sempre do lado dela nas horas boas ou ruins. O potencial dessa criança será ilimitado. Se você já adquiriu esse livro, você pode curar sua vida, e está a página 49, você pode acompanhar do seu livro. Você poderia sublinhar essa passagem, porque eu acho que é de vital importância para a gente trazer para a realidade aqui da nossa análise, do nosso estudo. Observe. Se pegarmos a mesma criança e lhe dissermos o quanto a amamos, o quanto nos importamos com ela, que adoramos sua aparência e nos orgulhamos de sua esperteza e inteligência, que ficamos encantados com as coisas que faz e que ela pode cometer erros enquanto aprende, que estaremos sempre do seu lado, tanto nas horas boas ou ruins, o potencial dessa criança será ilimitado. Cada um de nós tem uma criança de 3 anos no nosso interior, de 3 anos, segundo a autora, e com frequência passamos a maior parte de nossas vidas gritando com ela. Depois ficamos imaginando por que nossa vida não funciona. Então vamos pegar essa criança que existe dentro de nós, esse ser que existe dentro de nós, que somos nós. Quando a gente fala em criança, que existe uma criança dentro de nós, às vezes parece um pouco nebuloso, né? E tratar essa criança é pegar essa parte de nós, do nosso íntimo, essa parte mal resolvida lá na infância e que podemos estar encarando no presente. Então, imaginar que existe uma criança dentro de nós é dizer que também existe uma parte pura, inocente, uma parte muito delicada de nós, que é tal qual uma criança, que somos nós. Essa parte do nosso, pode ser dito inconsciente, também da parte consciente, porque isso afeta nossas vidas, isso existe em nós. Aí temos que encarar frente a frente, como diz no outro vídeo que eu postei aqui no canal, o exercício com espelho. É a gente dizer para essa criança, é dizer para nós mesmos o quanto nos amamos. Será que a gente diz que se ama ou a gente ainda nem aprendeu a se amar? Então a gente dizer para si mesmos, para nós mesmos, não esperar que outra pessoa faça isso, porque talvez não faça. Esse exercício é muito pessoal, essa crença, uma nova crença de amor próprio, ela deve ser aprendida se ela não foi em tempos anteriores. Então, chegamos e dizemos para nós mesmos que nos amamos, que nós nos importamos com o que a gente sente, que nós nos importamos conosco, não esperar a aprovação do mundo. Essa aprovação, quando vem em nós e é íntima, essa aprovação também o mundo há de nos acolher na crença que temos, porque tudo é energia, tudo é o pensamento. Então, quando nós
cremos, que nos importamos conosco, consequentemente o mundo reflete essa aspiração, esse desejo. Então a gente diz para nós mesmos o quanto nos amamos, o quanto nos importamos conosco, que adoramos a nossa aparência. Será que nós nos elogiamos ou ficamos olhando para os pontos críticos da nossa aparência? Aí diz aqui, nós nos orgulhamos da sua esperteza e inteligência. Nós nos elogiamos ou estamos esperando esse elogio do mundo? Nós nos autoaprovamos, essa que é a questão. Ficamos encantados com as coisas que faz e que ela pode cometer erros enquanto aprende. Aí eu pergunto, será que nós sempre estaremos errando? Só se pararmos de aprender, porque toda aprendizagem, ela integra o erro. Pode ser um erro tolo, um erro maior, não que exista erro tolo ou erro maior, mas no processo de aprendizagem você pode passar uma imagem da vida passando por você e você pode ter uma interpretação rasa, um erro raso ou um erro maior na observação da vida, da sua vida ou de qualquer ato que a gente esteja aprendendo. Então, se nós queremos aprender, nós temos que aceitar o erro, ele faz parte da aprendizagem. Raras as pessoas que tiram só 10 nas aprovações de cursos reais, assim, cursos que eu digo cursos físicos, cursos online, seja lá o que for, mas um curso específico que requer a nota. São raras as pessoas que têm 100% de aprovação no sentido 10, 10. Não, normalmente as pessoas têm erros nas suas provas e nós temos erros na nossa vida. Às vezes só não queremos aceitar que eles fazem parte da nossa aprendizagem. E, para terminar, que estaremos sempre do seu lado, tanto nas horas boas ou ruins. Ou a gente só quer horas boas na vida, não é? A gente só espera o esplêndido, maravilhoso e não aprende a estar conosco também nas horas de aprendizagem, nas horas boas e ruins. O potencial dessa criança será ilimitado. E será que em qualquer outra idade também não será ilimitado esse processo esse potencial, esse processo de aprendizagem? Ele não chega a ser ilimitado se nós nos valorizamos, nos apoiamos, elogiamos os nossos acertos e também agradecemos aos nossos erros e, consequentemente, nos apoiamos nas horas boas ou ruins. Fazer isso, fazer essas escolhas é uma parte integrante de nossa vida, de nossa evolução e depende de cada ser humano buscar o seu grau de entendimento. Eu espero estar em outro momento buscando essa elevação, esse aprendizado e compartilhando um conhecimento tão valioso. Obrigada.